Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e nesse momento nós vamos resolver a questão de número 95 do Enem 2024 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre genética, mais especificamente sobre biologia molecular, falando um pouco sobre a técnica de PCR e sua variação denominada RT-PCR. Então vamos para o enunciado da questão. O desenvolvimento da biotecnologia, e o que é a biotecnologia? É a tecnologia envolvendo organismos vivos e sua maquinaria molecular e da clonagem gênica em procariotos, fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia pela polimerase, PCR, que na sigla em inglês quer dizer Polymerase Chain Reaction, ou seja, reação em cadeia da polimerase, utiliza a enzima transcriptase reversa. Essa enzima é utilizada na variação da técnica, ou seja, na RT-PCR, que é a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa, ou seja, pelo uso da transcriptase reversa, que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir de fitas de RNA. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes. De que técnica a questão está falando? Está falando do RT-PCR, ou reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa. Bom, gente, para que a gente possa entender melhor essa questão, eu vou fazer uma pequena revisão a respeito da técnica de PCR e falar sobre a sua variação, que é o RT-PCR, que é uma etapa, gente, que tem que ser feita antes de se realizar a PCR convencional. E o que é a técnica de PCR? O PCR, gente, é a reação em cadeia da polimerase, que é uma técnica de biologia molecular que se utiliza uma enzima denominada DNA polimerase, que é uma enzima que irá adicionar nucleotídeos a uma fita molde de DNA para formar novas fitas de DNA. Essa técnica ela é dividida em 3 fases, que é a desnaturação. E o que acontece na desnaturação? Na desnaturação, a gente tem a separação da dupla fita de DNA. Aqui eu vou desenhar a dupla fita de DNA com as suas bases nitrogenadas pareadas aqui na ponte de hidrogênio. E na desnaturação ocorre a separação da dupla fita de DNA. Essa separação in vivo, ou seja, nas células viáveis, ela ocorre por meio da atividade da enzima helicase. A helicase irá quebrar as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas que estão aqui pareadas, certo? Porém, in vitro, ou seja, em condições de laboratório, essa separação se dá por meio de um aumento na temperatura. Essa temperatura que varia nessa fase em torno de 94 a 98 graus Celsius, certo? Então, a importância da desnaturação é a separação da dupla fita de DNA, que é realizada em temperaturas em torno de 94 a 98 graus Celsius, que é capaz de romper, de quebrar as pontes de hidrogênio. A segunda fase, gente, é a fase de anelamento ou hibridização. Nessa fase, o que acontece? Aqui nós temos a nossa fita dupla de DNA já separada, e aqui a gente vai ter a participação de uma estrutura denominada primer. E esse primer ele é importante porque ele vai indicar onde a DNA polimerase vai iniciar a sua atividade de polimerização ou amplificação, que é a realização de cópias. Então, o primer ele vai se ligar na extremidade da fita molde da região de interesse, ou seja, da região que eu quero copiar, tudo bem? E só a nível de curiosidade, o que é um primer? O primer é um fragmento de DNA ou RNA, que no caso do PCR utiliza-se um primer de DNA, e esse primer ele é uma sequência de nucleotídeos, em torno de 15 a 30 nucleotídeos, que irá parear na extremidade da região de interesse que se deseja copiar, tudo bem? Então essa é a fase de anelamento. Essa fase ela ocorre em uma temperatura em torno de 50
a 65 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura alta ela precisa ser reduzida para que o prime possa se hibridizar, para que ele possa parear com as fitas moldes. Tudo bem? Porque em altas temperaturas não vai ocorrer hibridização, ou seja, as pontes de hidrogênio não conseguem se restabelecer. Tudo bem? A terceira e última fase é a fase de extensão ou polimerização. Aqui a gente já vai ter a participação de uma enzima importante, que é a DNA polimerase. A DNA polimerase irá adicionar nucleotídeos às fitas moldes na extremidade 3' OH deixada pelo primer. Então, a DNA polimerase irá adicionar nucleotídeos na fita molde, produzindo 2 moléculas de DNA, 2 duplas fitas de DNA. Ou seja, a partir de uma molécula de DNA, passando por esses processos de desnaturação, anelamento e extensão, ao final a gente tem a produção de 2 moléculas de DNA. E isso só foi o primeiro ciclo. Depois de vários ciclos, a gente tem a formação de milhares a bilhares de moléculas de DNA. A variação da técnica, que é a RT-PCR, esse RT, que significa transcrição reversa, é realizado por meio de uma enzima denominada transcriptase reversa. E o que a transcriptase reversa faz? Ela converte uma molécula de RNA em DNA complementar. Porque o comum, o convencional, ou seja, a transcrição como a gente conhece, ela ocorre por meio da conversão de uma molécula de DNA em RNA. Logo, a transcrição reversa faz o contrário, converte uma molécula de RNA em cDNA, ou DNA complementar a esse RNA, que em geral é o RNA mensageiro. Certo, gente? Então, é assim que funciona a técnica de RT-PCR, tudo bem? Mas para que a gente possa avançar um pouco mais, vamos falar um pouquinho sobre expressão gênica, tá? De forma bem rápida, só para que a gente possa entender como é que funciona. A expressão gênica é dividida em 2 fases, a transcrição e a tradução. A transcrição nada mais é do que a conversão de uma molécula de DNA, como eu havia falado aqui, a transcrição comum, em RNA. E se esse RNA servir como informação para produzir uma proteína, eu tenho RNA mensageiro, certo? Então, aqui nada mais é do que a síntese de RNA. Na tradução, eu já tenho o RNA mensageiro sendo convertido em proteína. E a proteína é o produto do gene, tá? É o produto gênico. O gene que está presente lá no DNA. O gene é uma sequência de DNA. Esse gene é transcrito em RNA mensageiro e o RNA mensageiro tem informação para sintetizar uma proteína. Então, eu posso dizer, gente, com certeza, que quando eu tenho o RNA mensageiro, eu tenho o processo de transcrição, que é uma fase da expressão gênica ocorrendo. Logo, eu posso dizer que o RNA mensageiro é o momento em que eu já tenho uma expressão gênica. Por quê? Porque o gene ele já saiu lá do seu armazenamento no DNA e agora ele já tem a informação na forma de RNA mensageiro para produzir uma proteína. Tudo bem? Então eu acho que agora ficou muito mais fácil de a gente ir para as alternativas e conseguir chegar ao gabarito. Então vamos lá para as alternativas. Vamos primeiro recapitular o comando da questão. Nesse contexto, da biologia molecular, essa técnica de RT-PCR com a transcrição reversa é importante para detectar genes expressos? Com certeza, gente. Por que gene expresso? O que a fase de RT-PCR faz? Ela converte uma molécula de RNA mensageiro em cDNA, no DNA complementar. E a gente viu que o RNA mensageiro, ele é produzido na fase de transcrição, que é uma das fases da expressão gênica. Logo, o RNA mensageiro, eu já posso dizer que o meu gene, ele já está expresso. Com certeza o gene já está expresso na forma de RNA mensageiro. Então, a alternativa correta, com certeza, é a alternativa A, sem sombra de dúvidas. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas para que a gente possa descartar cada uma delas. A alternativa B, genes plasmidiais.
Não. O que são plasmídios? Plasmídios são pequenos fragmentos de DNA circular presentes em bactéria, logo eles são fragmentos de DNA. Se eu tiver esses genes plasmidiais na forma de RNA mensageiro, ou seja, se já tiver passado pelo processo de transcrição, aí eu posso dizer que eu posso identificar um gene plasmidial. Quando eu pego esse RNA mensageiro, que já foi transcrito, e converto para cDNA, eu vou ter o quê? O gene, tá? Eu fiz o caminho inverso. Quando já tem RNA mensageiro, eu já tenho a expressão do gene. Então, se eu tiver RNA mensageiro, eu posso dizer sim que esses genes plasmidiais estão expressos. Mas aqui ele só está dizendo genes plasmidiais. Genes plasmidiais podem estar tanto na forma de DNA não expresso, quanto na forma de RNA mensageiro expresso. Então não pode ser a alternativa B. A alternativa C é o mesmo raciocínio da alternativa B. Bacterianos, genes bacterianos, que estão presentes tanto no cromossomo bacteriano, quanto nos seus plasmídios. Mais uma vez, se esses genes já tiverem passado pelo processo de transcrição e já tiverem na forma de RNA, eu posso dizer que sim. Mas nesse caso, ele só está falando genes bacterianos. Então, é o mesmo raciocínio da alternativa B, certo? A alternativa D, dominantes. Não, gente. Aqui a gente já está falando de comportamento gênico. Os genes, eles estão presentes nos cromossomos sob duas formas, que a gente chama de alelos. O alelo dominante e o alelo recessivo. O alelo dominante é aquele que irá produzir uma proteína funcional e irá se expressar em detrimento do alelo recessivo. Então, basta ter um alelo dominante para que esse gene possa se expressar. Já o alelo recessivo, ele precisa estar em dose dupla. Nós temos que ter 2 alelos recessivos nos 2 cromossomos do pai e da mãe para que ele possa se expressar. Então, aqui é comportamento alélico, comportamento gênico, tudo bem? Foi só mesmo para confundir. E, por fim, a alternativa é autossomos, genes autossomos, nada a ver, autossomos está fazendo aferência a cromossomos, a gente sabe que a gente tem os cromossomos autossômicos, que são aqueles que determinam as características não sexuais, e os alossomos, que determinam as características sexuais, certo? Então, falando aqui de RT-PCR, realmente a alternativa correta é a alternativa A. Quando a gente fala de RNA, a gente está falando de um gene que já foi expresso. E a RT, que é a transcrição reversa, fala justamente da transcrição reversa, ou seja, vou pegar o RNA mensageiro, que é quando eu tenho meu gene expresso, e convertê-lo em cDNA. E aí eu restauro o gene, um gene que já foi expresso anteriormente. Certo, gente? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. Ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. E se quiserem me ajudar a continuar esse projeto, a continuar gravando vídeos, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos, de estudantes que estejam precisando desse conteúdo, para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para te ajudar a conquistar esse sonho que é passar no vestibular, certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.